Partimos então para nós fazermos a última planta, mas antes de iniciar a planta 3, que é a planta plana e altimétrica, eu queria mostrar para vocês alguns detalhes envolvendo a execução do empreendimento. Então reparem que a gente tem aqui ao centro a projeção da rua, na parte inicial está bem ajustado, e aqui, onde mostra a projeção da rua, a execução foi um pouquinho diferente em relação a essa planta em termos de projeto. Então, pode ser que os empreendedores mudaram, né, ou alteraram, atualizaram essa planta do projeto urbanístico para uma nova planta, uma nova proposta que foi aprovada pela prefeitura. Inclusive, nessa região aqui, né, o traçado ele é um pouquinho diferente, né, na parte em cinza, que apresenta um pavimento. Inclusive, ela parece que ela foi alongada, né, para essa região aqui. Então, eles mudaram alguma coisa envolvendo o projeto urbanístico, né, até o limite da PP, mostrando a projeção da rua. Seguindo, então, mais uma vez, a gente elimina um conjunto de informações, a maior parte delas, e nós manteremos somente o esqueleto do projeto, que é essa parte inicial. Mantenho somente essa única linha aqui colocada. Então, seleciona e deleta. Bom, e aí nós voltaremos à planta anterior, que é essa planta aqui, e vamos copiar a planta do projeto urbanístico. Ctrl C, voltamos para cá, editar, paste as block, colar como um bloco. E cole mais uma vez aqui acima. Feito isso, selecione esse projeto e vamos repetir a mesma operação do passo anterior. AL Enter. O F3 ele tem que estar ativado. Eu seleciono o ponto de origem. Então, repare, bastante zoom nesse local para não pegar esse ponto aqui. É o canto do empreendimento. Ponto de origem, ponto de destino. Esse ponto aqui. Seguindo, ponto de origem e ponto de destino. Enter para continuar, Y Enter. Ele fez a rotação. Repare que ele acaba deslocando um pouco essa orientação, mas se eu alinhar por baixo, acaba piorando um pouco mais a própria orientação do empreendimento. Então, nós manteremos dessa forma como está aí colocado. A gente vai apagar essa linha aqui em preto. Marcamos o restante do empreendimento e eu vou explodir o conjunto de informações. R Enter para regenerar. E aí falta nós fazermos mais uma vez o seguinte. Marcamos essas linhas em vermelho, Select Similar, e todas elas irão para a camada 0, by Layer. Essas linhas aqui, magentas, Select Similar, também vão para 0, by Layer. Os lotes já estão em vermelho, lotes em vermelho, e vamos mudar ainda, em termos de informações, marcar, vamos só ver se tem uma camada para isso, curvas em vermelho, tá? Então a gente vai entrar na opção LA Enter, e a camada curvas, a gente vai dividir ela em curvas mestras. Tá, então eu marquei as curvas e eu dei um Enter, que vão ter uma cor, pode ser essa cor aqui, a cor 16 ou a cor 28, sugiro a cor 28, e que vão ter uma espessura de 0,40 ou 0,50, melhor dizendo. Tá? E as curvas vão ser alteradas, então cliquem sobre elas, F2, chamo de curvas auxiliares. Dei um Enter, mantenho a espessura padrão, mas a cor alterem ela para uma cor que nem essa, a cor 14. Confirmem, fechem e altere a cor aqui para curvas auxiliares. Então marquem alguma das curvas
de nível, qualquer uma delas, e defino Select Similar. Todas serão marcadas e altere então a cor de Yellow para Bilayer. E feito isso, selecione ainda as curvas exatas de 90, 190, 180, ou seja, as curvas de 10 em 10 metros, a curva de 70, 170, a curva de 60, a curva de 50, que é essa, a curva de 40, que é essa, a curva de 30, de 20 e a curva de 10, que são as curvas exatas, e se for possível ainda, a curva de 100 metros já não tem mais. Então, essas curvas aí vão ser as curvas mestras, tá? Então, repare, a gente fez uma categorização em relação aos valores, né, das curvas de nível. Aqui ao redor, mantemos assim. E os valores textuais que estão aqui colocados, selecione algum dos valores, Select Similar. Repare, marcaram somente os textos, e esses textos vão para a camada textos com a cor Bilayer, tá? Então, nós já alteramos o conjunto de textos. O texto magenta que ele pode ser eliminado. Esse aqui, os demais textos em amarelo, eles vão para a camada textos Bilayer. Z, Enter e Enter. E com isso, eu só não gostei muito da cor dos lotes, LA Enter. Eu acho que eu vou mudar a cor dos lotes de vermelho para a cor branca, tá? Então, branco é essa cor aqui, a cor 9. Confirmo e vejamos a diferença. Não resolveu. Marcamos as curvas, que elas estão com a cor red aqui. Então, eu marco um dos lotes, defino a opção Select Similar, e nós só alteramos aqui a cor para Bilayer, tá? Então, nós valorizamos dessa forma um pouco mais a informação das curvas de nível dentro da área do empreendimento. Como crítica ao resultado, eu falo o seguinte, a projeção das curvas de nível, elas não estão muito suavizadas nessa planta aqui. Então, eu acho sempre melhor que a gente tenha um algoritmo, alguma etapa, alguma técnica de interpolação que ela resulte ou gere um resultado mais suavizado, mais contínuo da projeção das curvas de nível dentro de uma planta plana altimétrica. Então, Zoom Extend, nós já estamos na planta 3 plana altimétrica, salvem, e nós ajustamos ainda o título dessa planta. Então, aqui vai ser planta planialtimétrica do loteamento. Se precisar, abro um pouco mais esse ajuste. Mesmo assim, se não couber, marque um texto e reduzo a fonte para algo em torno de 5 e dê um Enter. 5 é meio pequeno, pode ser um 5,5. Dei uma reenquadrada. Então, 6 Enter, ainda funciona. Então, coloquei uma fonte de 6, vou dar uma reenquadrada em relação ao local. Uma vez que eu esteja satisfeito, eu posso aumentar um pouco mais, um 6,5, né? Ainda cabe bem aqui dentro. Então, uma reenquadrada. E uma vez que eu esteja então satisfeito, a gente finaliza a edição dessa planta plana altimétrica. Então, salvo o ajuste e vou na plotagem dessa planta, mantendo ela, nesse caso, numa folha A2 em escala 1 para 2000. Zoom Extend, Z Enter e Enter, salvo, vamos em plotagem, confirmamos, continuamos, reduzo ou retiro o termo traço model, salvo ela na pasta, analiso o meu resultado em termos finais, coloco ela em 100%, analisamos o resultado em termos de detalhamento,
Aqui cabe a mesma mensagem que eu falei antes. Possivelmente, se fosse uma planta, né, em termos reais, eu colocaria ela numa folha, né, ou A1 ou uma folha 0, pela importância da informação. Tá? Então, nesse caso aqui, mantemos ela na folha A2. Fechamos e a planta 1, a planta 2 e a planta 3 serão postados por vocês no ambiente virtual da disciplina, validando então a parcial da nota para a disciplina e ainda a frequência a partir da conclusão e a postagem no ambiente virtual.